Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a dica do nosso querido irmão Rafael Pensador, já vamos direto para ela e agradeço ao nosso irmão por essa dica sensacional. Ela comprova o que nós já sabíamos. Com a privatização da Eletrobras, os preços vão subir como nunca nós vimos antes. E você vai entender na própria matéria da UOL sobre economia. Preste muita atenção nas palavras, porque nós vamos descontaminar a matéria porque eles apoiam a privatização. Toda a grande mídia, você sabe que ela depende de patrocínio, de propaganda e etc. das grandes empresas. Como nós mostramos quem comprou a Eletrobras, e você vê que não é muito divulgado isso, afinal um serviço tão importante, quem são os novos donos? Como é que eles pensam? Eles são a favores de quê? Nós mostramos que foram bancos, incluindo o de JP Morgan, um dos donos do mundo literalmente, né? Uma das famílias que é dona do mundo, uma das 13, e eles se apoderaram desse serviço essencial, dessa riqueza real. Como eu digo, nós não pagamos energia porque nós gostamos de pagar a conta ou porque a gente quer, mas é um serviço essencial. Então isso sim é uma riqueza real, não como os números que eles têm nos bancos, que é um dinheiro em real criado a partir do nada. Agora sim, eles estão usando esse dinheiro em real para comprar as riquezas reais, essas que dão realmente poder a quem as detém, e estão ficando extremamente poderosos, porque é preciso o poder de um Deus para a mão do sistema que eles estão criando, que é um sistema totalmente anticristão. As pessoas não querem entender isso e querem jogar isso para o lado da teoria da conspiração. Mas você vai prestar atenção aqui, nessa matéria, que eles já estão falando em transformar agora os preços nos preços internacionais. Como eu digo, tudo para as grandes empresas é a história do commodity. Ah, olha, o preço internacional é esse. Só que não tem como você cobrar no Brasil, você está vendo as imagens aí. O preço que se cobra em um país, por exemplo, que não tem água, que a energia é criada à base do carvão, muito mais cara e polui, sendo que essa não é a realidade do Brasil. Mas eles não querem saber disso. Eles estão vendo aqui uma grande fonte de dinheiro, que é um poder, e vão explorar as pessoas. Vamos ver aqui, ó. Após a venda da Eletrobras, 22 hidrelétricas vão ter novas regras de concessão. Preste atenção, viu? Matéria de 13/6/2022. Ao mesmo tempo em que avançam os trabalhos para a conclusão do processo de capitalização da Eletrobras, com a liquidação prevista para dia 14, a empresa e o governo avançam as tratativas relativas à assinatura de novos contratos de concessão de 22 usinas hidrelétricas, que passarão a poder vender energia a preços de mercado, no ambiente de comercialização livre. Você vai entender isso aqui melhor. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Vá prestando atenção, eles vão ter o direito de vender a preço de mercado, como eu expliquei logo no comecinho. Se lá na Arábia o preço por quilowatt for R$1.000 e aqui estava sendo vendido a 100, vão vender a 1.000. E isso vai ficar mais claro, tá certo? Deixa eu continuar explicando, mas não esquece essa pauta, tá certo? Eles vão poder vender a preço de mercado. O mercado são eles. Eles que dizem quanto vale. Ou seja, eles acham que o governo cobrava muito barato a energia aqui no Brasil. Vamos lá. Conforme definiu o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, o valor adicionado pelas novas concessões envolve 67 bilhões. Desse total, 25,3 bilhões serão pagos à União em uma única parcela, o título de bonificação pela outorga dos novos contratos com prazo de 30 anos. Então, resumindo isso aqui, porque eles não explicam da maneira que deveria, que é para você não entender mesmo, que é que o povão não entender, achar complicado. Do preço que eles venderam por 96 bilhões, certo? Apenas 25,3 bilhões serão pagos à União em uma única parcela. O resto vai ser pago no prazo de 30 anos. Então, meu irmão, quem é que vende alguma coisa para receber com 30 anos? O dinheiro, principalmente com a inflação que está aí, e ela se reflete no mundo todo, não é só o Brasil que está com inflação, significa o quê? Que esse dinheiro não vai comprar nem 30%, nem 10% do que ele compraria hoje. Então os caras compram um serviço essencial e nem sequer o dinheiro chega a entrar, meu irmão. Isso aqui é roubo. Quando eu digo que Bolsonaro e a turma dele deveria ser presa por traição à nação, você só vê lei de segurança nacional em cima do menor, isso aqui era motivo para prender o cara. Como é que você entrega, como é que você faz um negócio desse, arrebentando? O que é que você faria se alguém vendesse a tua casa, que apura, sei lá, de aluguel por ano, se você alugasse a sua casa que você mora? Olha, Davi, eu tenho minha casa. O aluguel por ano aqui é R$1.000, então é 12 mil que você apuraria por ano se alugasse a casa, não é? Beleza, eu vendo ela por R$6.000 para receber em 10 anos. Como é que você consideraria esse meu negócio? Você chamaria eu de quê? De ladrão, de bandido, você daria queixa, né? Iria desmanchar o negócio, porque é um negócio absurdo, é um negócio da China, como se diz. Pois é o que o governo faz, fica os passadores de pano fazendo o trabalho deles, que é convencer
os analfabetos que não entendem nada, infelizmente, e isso não é demérito. Ninguém nasce sabendo ler, né? Todos nós, a gente vai aprendendo as coisas. Então, o pessoal não entende de nada, aí, não, eu vou pegar a opinião já pronta de fulano de tal, porque eu gosto do cara. Mas aí se arrebenta, porque esse fulano de tal tá recebendo para falar exatamente o que fala. Você vê que a maioria, principalmente desse pessoal ligado a Bolsonaro hoje, não era nada há alguns anos atrás. Nem existiam. Não existiam os seus canais. Hoje estão tudo com 1 milhão, 2 milhões, passando aí pra frente. Mas cresceram por causa de quem? Por causa do capitão. Então eles são devotos do cara. Senão não seriam o que são hoje. Vamos lá. Nos novos contratos, boa parte das hidrelétricas sairá do atual regime de cotas, que só remunera operação e manutenção e no qual o risco hidrológico é alocado ao consumidor. E passará ao regime de produção independente, dando à companhia mais liberdade de comercialização. Dando à companhia significa o poder de aumentar os preços, mas também exigindo a administração dos riscos associados à oscilação da produção por causa das chuvas. A Eletrobras também terá novos contratos de concessão das usinas de Tucuí, Mascarenhas, Sobradinho e Itumbiara. Segundo apurou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo do Estado, a assinatura de novos contratos pode acontecer já no próximo mês. Com isso, em até 30 dias, deverá ser feito o pagamento de bonificação à União. Até o momento, porém, esses recursos não estavam previstos no orçamento da União de 2022. Aqui eles tentando ajudar o governo a se reeleger, tá certo? Porque é um governo que cede essas coisas e quer ceder muito mais. Então, vamos ajudar. Vamos continuar aqui. Embora os novos contratos permitam que a Eletrobras tenha uma nova abordagem em relação à energia para comercialização a preços de mercado, isso não deve ocorrer de imediato. A migração se dará de forma gradual para evitar impactos na tarifa dos consumidores ao ritmo de 20% por ano, com início em 1º de janeiro de 2023. Explica isso aqui, Davi. Traduz, eu não entendi. Como assim início? Eles usam palavras, jogo de palavras para complicar o seu entendimento. Mas o que eles estão dizendo aqui é que eles fizeram esse acordo para não passar, não mudar os preços de uma só vez, para você, por exemplo, que paga R$100 de energia, não começar a pagar 1.000 amanhã, no final do mês. O impacto seria muito grande e ia gerar uma revolta nacional, né? Então, eles fizeram um acordo para, no máximo, poder aumentar 20% por ano, mas que vai acontecer isso. Você vai ver um encarecimento, principalmente, eles também têm o direito, porque 20% para eles por ano é pouco, tá certo? Em referente agora, pega os preços mais altos e coloca 20% a mais. Isso em condições normais. Mas caso não chova, as águas baixem o nível, aí eles vão poder aumentar muito mais do que isso, colocando sempre a desculpa na natureza. Então espere, porque mesmo que as condições continuem ótimas, maravilhosas, as barragens transbordando, você já vai pagar 20% de aumento até eles chegarem no preço que é de mercado, que eles consideram de mercado. Se eles explicassem assim, meu irmão, as pessoas como eu faço aqui, porque eu não tenho rabo preso com nenhum político, pra mim é tudo vagabundo, tá certo? Se eles explicassem assim, não tinha quem ficasse a favor. Mas eles não explicam. Eles não dizem, olha, os mesmos bancos que cobram as maiores taxas do mundo aqui no Brasil, valores que outros países se negaram a pagar por ano, nós pagamos por mês, certo? Esses mesmos bancos compraram o nosso serviço essencial, querem comprar o nosso serviço essencial. Se eles explicassem assim, quem iria ser a favor? Mas não, eles colocam, olha, isso aqui é cabide de emprego, é uma vagabundagem. Mas peraí, quem tá no governo não é o mito? O mito tá fazendo cabide de emprego, tá botando gente incompetente lá? Segundo os bolsonaristas, não, o mito não faz isso. E não é ele o governo, então por que ele vai entregar? Ah, porque pode o outro se eleger. Não, na verdade o outro vai se eleger por culpa dele mesmo. Bolsonaro é o maior cabo eleitoral do PT e tudo que o PT vem a fazer de ruim pro país é culpa dele. Ah, é sempre culpa do Bolsonaro? Claro. Porque você não precisa ficar nas minhas palavras nem no que eu tô dizendo. Você pode pesquisar matérias da Globo, época de impeachment, e você vai ver que os próprios especialistas em política da própria Rede Podre esperavam no mínimo de 10 a 20 anos, certo? O mais otimista 10 anos, o mais pessimista 20 anos, para o PT começar a eleger pessoas para cargos importantes. Na maioria das grandes cidades, das capitais, eles perderam. Havia o consenso que o PT não prestava. Se o PT hoje está em primeiro lugar nas pesquisas, isso significa que o maior cabo eleitoral do PT é Bolsonaro. E ele conseguiu fazer uma façanha como essa privatização, por exemplo, que as pessoas vão sentir isso aqui. E vai ser como o governo FHC. Logo quando foi feita a privatização no primeiro mandato, não se sentiu porque tem esse tipo de acordo para que vá progressivamente entrando os aumentos, tá certo? Porque quem compra, não compra para fazer caridade, meu irmão. Entenda isso, bota na sua cabeça, principalmente banco. Eles só querem lucro. Você para eles não é uma vida, você é um número com capacidade de gerar tanto de dinheiro por dia, por ano, por mês. Eles fazem as contas. Você não tem sentimentos, você não tem necessidades. Você é uma fonte de dinheiro.
Ponto final. Então, quando o FHC entrou com esse plano falho, esse plano cretino de inflação contida, que é o que a Ernesto tanto explicou e nós já mostramos em outros vídeos aqui, os preços se congelaram, mas de primeiro impacto, o dinheiro foi todo juntado ali, foi como se as pessoas pagassem por todos os aumentos. As pessoas trocaram 2.750 na época por R$1, ou seja, quase 3 por 1, tá certo? Mas com a desculpa de segurar a inflação, fez parecer que nós tínhamos agora uma moeda que valia mais do que o dólar. Inclusive valia mais do que o dólar de início. Mas a cada mês que passava, a inflação contida é como se você peidasse e botasse um cobertor de cima, ele ia escapando pelos lados. E como eu disse, a gente explica melhor em outros vídeos. O resultado é esse que você está vendo aí, né? O resultado apareceu. Então, à medida que os anos foram passando do primeiro governo do FHC, essas coisas, esse peido ia escapando do cobertor. E as pessoas tiveram consciência de que privatização era ruim. Aí entra o PT, que não só privatizou também, quem tornou, por exemplo, a Eletrobras uma empresa de economia mista foi o PT, ou seja, eles pegaram uma parte do nosso patrimônio, que era só nosso, e já deram para o mercado internacional. Olha, entra aqui, vem lucrar com a gente. Em troca de quê? De nada, praticamente de nada. Porque o dinheiro que eles pagam, vocês estão vendo. Eles pagam com os próprios lucros que vão ter em 30 anos, ou seja, em um ano eles conseguem o lucro aqui que eles vão pagar, mas vão passar 30 anos para repassar para a União. É um negócio da China, meu irmão. Privatização significa roubo, nada mais que isso. Deixa eu ir aqui para a parte interessante, que a matéria é um pouco extensa, mas a parte que interessa é essa. A chamada descotização das usinas pode ter reflexo nas tarifas de energia. Uma vez que o valor do megawatt-hora atualmente é alocado para a distribuidora de forma de cota, há um custo baixo que remunera a operação e manutenção, passará a ter valor de mercado. O diretor-presidente da consultoria, Luiz Barroso, explica que é difícil precisar o impacto. Mentira, mentiroso, porque a avaliação depende da hidrologia. Em anos hidrologicamente ruins, a descotização é boa, pois o consumidor estará pagando um valor fixo por algo que estaria pagando variável a mais. Em anos bons, a energia pode ser mais cara porque o gerador vai colocar o risco hidrológico no preço, ou seja, mesmo que não tenha, ele vai colocar, mas pode acontecer, então já vou cobrar mais caro. Você já pensou você poder fazer isso com o seu negócio? Né? Eu vou cobrar aqui mais caro porque pode acontecer. Os bancos fazem isso o tempo todo. Por exemplo, quando você pega um dinheiro de financiamento, eles te dizem, não, é 1%, 2%, mas quando você pega, vamos dizer, 10 mil, você paga com 18 hoje. Dependendo, né? De 18 a 22. Você pega 10 mil e paga ao banco com 18 ou 22 em parcelas de 48 meses, né? Beleza. Por que é que é um juro tão caro? Se é só 2%, 4%? Porque eles dizem que há um risco ali, umas taxas de risco, caso você não pague. Tá certo? Então eles já te cobram antes por uma coisa que você nem vai fazer. Então veja o absurdo que acontece. Mas é legalizado por quê? Por que é que o Estado não intervém nisso? Porque funcionário, os nossos governantes passaram a ser funcionários ilustres das grandes indústrias. E funcionário não fiscaliza patrão. É simples assim. Por exemplo, agora mesmo na Hotmart eu estava vendo. A Hotmart, quando você compra um produto nela, você passa 7 dias... né, para requerer, para se arrepender e pegar seu dinheiro de volta. Mas ela só repassa o dinheiro a quem vendeu o produto com 30 dias. Ou seja, a Hotmart fica ali investindo o seu dinheiro por 30 dias, ainda por cima te cobra um valor em cima do produto que foi vendido e passa 30 dias para liberar o dinheiro. E se você quiser receber antes, aí você tem que aumentar o valor que você está passando para eles. Como é que o Estado permite isso? Por que é que o Estado não intervém? Porque o Estado se tornou refém. Quanto mais o Estado perde os seus braços, e os braços do Estado é justamente empresas como a Eletrobras, mais enfraquecido e dependente do mercado internacional ele fica. O povo todo fica refém, dependente de empregos e salários praticamente escravos para continuar sobrevivendo. E é exatamente isso que eles vão fazer, trazer a escravidão moderna para todos nós. E já estão fazendo isso. Olha a continuação. Se o impacto da descotização nas tarifas levantar dúvidas, outros movimentos decorrentes da nova outorga deve ajudar a conter a alta. O repasse de recursos para o desenvolvimento energético, fundo setorial que provê recursos para o custeio de várias políticas públicas do setor elétrico. Então, o que ele está dizendo aqui é que a União vai cobrir. Como boa parte dos recursos desse fundo vem da cobrança de encargo na conta de luz, aportes de outras fontes atenuam a pressão do encargo nas tarifas dos consumidores atendidos pelas distribuidoras como os residenciais. A todos serão destinados 32 bilhões ao fundo setorial, por quais 5 bilhões em 2022, o que, segundo cálculos de especialistas, propiciará uma redução dos reajustes nas tarifas deste ano da ordem de 2,5 pontos percentuais. A assinatura dos contratos também vai ditar quando esses valores serão usados. Em ofício, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o Ministério de Minas e Energia informou que a expectativa de que o aporte inicial seja feito até o fim de julho.
Quando aprovou o orçamento da CDE de 2022, a ANEEL não contabilizou a potencial entrada dos recursos, dadas as conscientizações que ainda persistiam em torno da capitalização da Eletrobras. Resumindo, o governo tinha uma cota, tá certo? Um tipo de preço que era para segurar esses preços. Por exemplo, tá certo? Se cobrava o valor que tem ali para gerar energia, mais um lucro justo, mais ou menos como era o preço da Petrobras, mais ou menos isso aqui. Agora vai acabar com isso, vai ser cobrado o preço de mercado. E para não subir tanto de uma vez só, eles determinaram um valor de 20% caso as reservas continuem como estão, mas já vai ter um aumento de 20% nas contas de energia em geral. Caso precise aumentar muito, aí a União vai custear, mas você sabe que a União ela não tem um dinheiro, ela não é como você que trabalha, ela é parasita e depende do povo. Então, se ela vai custear isso para que o aumento não seja tão estruposo, o fato é que esse dinheiro vai sair de outro imposto para poder custear isso aqui. Resumindo aqui, meus irmãos, o que eles fizeram foi, como eu falei, o Brasil era um país e por isso eu coloquei a bandeira rasgada do nosso último vídeo. Porque agora o Brasil é isso. Antes ele era essa bandeira que você vê inteiro, tá certo? Já faltava a Vale, né? Mas agora ele perdeu um pedaço, um braço. Não é à toa que outros candidatos, como o próprio Lula, como o próprio Ciro, já disseram que vão desmanchar esse negócio e não será fácil, tá certo? Inclusive matéria da UOL, só uma palhinha aqui rápida, ó. É possível reverter a privatização das estatais, como prometem Lula e Ciro, porque é promessa dos dois que vão reverter essa privatização, porque eles sabem que com ela vai ser impossível de governar, literalmente o Estado vai ficar totalmente dependente dessas iniciativas privadas e o povo vai pagar mais caro consequentemente, o que é ruim para eles. Como é que eles vão ter dinheiro, como é que eles vão ganhar dinheiro se o povo já vai estar com a corda no pescoço? Então, a situação é de caos mesmo. Privatização nenhuma é boa. Todas as que foram feitas, como é inclusive a das telecomunicações, que as pessoas até hoje elogiam porque não entenderam o que foi feito. Não foi investido um só centavo. O que eles fizeram simplesmente foi converter um sinal que era de 1 para 1 milhão de pessoas. Era possível o governo fazer a mesma coisa e o governo já não estava fazendo, estava se sabotando para manter os preços altos, para manter o serviço exclusivo e assim as pessoas acharem ruim e quererem vender. No caso da Eletrobras, nós já tivemos que comprar energia da iniciativa privada, né, quando os nossos níveis de água por causa da seca ficaram muito baixos e o mesmo quilowatt que era produzido a R$100 pelas nossas hidrelétricas, que tinha uma denúncia que inclusive era motivo para a CPI, também tem esse vídeo aqui no canal, né? Nós mostramos inclusive os deputados falando que propositalmente as hidrelétricas estavam soltando, deixando a água ir embora para ter que comprar a energia mais cara, que era produzida pela iniciativa privada. E para você ter noção, de R$100 passou para quase R$4.000 o quilowatt, produzido por essas outras empresas particulares. Então não é de hoje que eu venho falando que a iniciativa privada só vê você como número. Eles vão aumentar o preço de tudo que eles tiverem condição, porque quem compra, tá certo, não vai comprar para fazer caridade. E uma estatal, ela antes de ganhar dinheiro, ela tem uma obrigação, que é servir ao país. Então se para isso ela vai ter que diminuir os lucros, assim é feito. Mas na medida que ela se torna empresa privada, aí isso acaba e é o que eles estão fazendo. Estão acabando com esse benefício que o povo tinha por morar em um país rico e estamos ficando como qualquer outro país que depende de outro país ou de outra empresa para ter serviços como a energia. Nós tínhamos a nossa, você vê, os nossos rios aí tem muita abundância em água limpa, de qualidade, e agora eles passam a ser donos e usarem isso e cobrar, enriquecer em cima de nós mais ainda, criando realmente riqueza real. É lamentável que o povo seja analfabeto, porque quem é a favor de privatização, não importa quantos diplomas tenha, não importa se ensina faculdade, dá pós-doutorado, é analfabeto, não consegue compreender o óbvio. Não é diferente de uma pessoa que acredita em contos de fada, que acha que a Branca de Neve existe, Papai Noel e etc. Não tem diferença da mentalidade de uma pessoa, não importa quantos diplomas ela tenha. Privatização, como bem disse o doutor Enéas para encerrar o vídeo, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem todos com Deus. Doutor Enéas dá o recado final. Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim,
uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional.